Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro Vancin, vou apresentar meu trabalho cujo título é Gradiente de Pressão e Padrões de Escoamento para Fluxos Bifásicos de Água e Ar em Tubos Horizontais. A minha inscrição no Cicusp é 5171 e o meu orientador é o professor Gerhard Ribatsky, da Universidade de São Paulo. O trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, na USP, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, pois eu sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos. Os principais objetivos dessa pesquisa são os levantamentos de dados experimentais do gradiente de pressão em fluxos bifásicos de água em ar para serem comparados com o método de previsão de Chisholm dado em 1967. Há também análise de padrões de escoamento de forma visual para comparação com o mapa dado por Manhame em 1974. A metodologia utilizada foram ensaios em diferentes velocidades superficiais de água, no caso, 6 velocidades diferentes entre 1 a 3,5 metros por segundo, e 9 diferentes velocidades de ar entre 0,047 e a 14,8 metros por segundo. Foi utilizado um aparato experimental com sessões de visualização para análise do escoamento e a medição do gradiente de pressão ao longo de um segmento de 2 metros de comprimento foi dado com um transdutor diferencial que vai ser explicado um pouco mais à frente. Sobre o aparato experimental, isso é dado por essa imagem de um esquemático, e os principais elementos que é interessante comentar são os rotâmetros, que dão a velocidade, as diferentes velocidades de ar, e a passar por esses rotâmetros, ele entra em um injetor de ar para esse ar ser injetado junto com o escoamento de líquido, né, escoamento de água, que é dado por uma bomba. Esse escoamento acontece nessa tubulação, que tem 4 seções diferentes para serem medidas as pressões e 5 seções para serem observados os padrões de escoamento. No caso, a gente mede tanto o gradiente de pressão quanto a observação do padrão de escoamento na seção 2, porque já temos o escoamento bifásico totalmente desenvolvido. Os problemas relacionados ao desenvolvimento dessa pesquisa, por se tratar de um estudo experimental, existem algumas incertezas relacionadas aos instrumentos de medição. No caso, para medir a velocidade superficial de água, a gente utiliza um medidor de vazão de Coriolis, que tem uma incerteza de 0,1% em relação ao valor medido. Os rotâmetros, com incerteza de 0,2% em relação ao valor medido da velocidade do gás, no caso do ar. O medidor diferencial de pressão, a gente tem uma incerteza de 0,4% fundo de escala, e os termopares, para ser medida a temperatura da água, que ela era controlada a 40 graus Celsius, temos uma incerteza de 0,12% em relação ao valor medido. Para validação experimental da bancada, a gente roda ela em um escoamento monofásico e esses dados são comparados ao método de previsão de Churchill, e tivemos uma diferença inferior a 4%, o que valida tanto o aparato quanto o procedimento utilizado. Para os resultados de gradiente de pressão, temos que ele aumenta com elevação das velocidades superficiais de água. Então, no eixo X, a gente consegue ver que, ao aumentar a velocidade superficial do líquido, o gradiente de pressão aumenta, e também a aumentar as velocidades de ar, que são dados por essas retas uma em cima da outra, também há um aumento do gradiente de pressão. Continuando com o gradiente de pressão, ao utilizar o método de Chisholm, a gente viu que ele pode prever 94% dos dados, com erros entre mais ou menos 10%, então 94% dos dados experimentais estão dentro desse espaço dado pelas retas de menos 10% e mais 10% com relação ao método, e que essa previsão é independente do padrão de escoamento, a gente consegue prever o gradiente de pressão. Agora, já sobre os padrões de escoamento, a gente viu que o mapa de Manhame, ele previu corretamente 91% dos dados desse padrão de escoamento que foram observados na seção de visualização de uma tubulação transparente. Então, a gente pode aplicar ele para fluxos horizontais de água e ar em uma tubulação. Conclusões que a gente tem com relação ao trabalho são que os métodos de Chisholm e Manhame previram adequadamente os resultados experimentais que a gente obteve, e o gradiente de pressão aumenta com a elevação das velocidades superficiais de água e de ar. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.